Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, esse é um vídeo rápido, só para a gente comentar um pouco do exercício que ficou da última aula. Alguns alunos tiveram um pouco de dúvida, né? Então, vou tentar explicar para vocês aqui, só para a gente fixar esse conteúdo, né? Sobre frases. Então, como a gente viu na aula passada, toda frase, ela tem duas partes principais, né? O assunto e o comentário. Então, nesse exercício eu coloquei algumas pegadinhas, né? Para a gente ir ficando assim mais esperto em relação a isso. O primeiro exercício é muito fácil, né? Olha, a temperatura deverá aumentar amanhã. Então, para saber o assunto, você pergunta sobre o que a frase está falando. Fácil, né? Está falando sobre a temperatura, né? Temperatura é o assunto. E o que a frase está falando sobre a temperatura? Que ela deverá aumentar amanhã. Esse é o comentário, né? Então, facinha, né? Na segunda, alguns alunos entenderam que o assunto era apenas os professores, né? Então a frase está falando sobre quem? Está falando sobre os professores. Mas veja que não são todos os professores, né? São os professores da nossa classe. Não é qualquer professor, né? Essa expressão aqui especifica, né, o assunto. São os professores da nossa classe. Então o assunto é tudo, tá? Certo? E o que a frase está falando sobre os professores da nossa classe? Foram homenageados, né? Então, fica atento, porque às vezes o assunto ele é uma expressão bem grande, né? Ok? Na número 3, a gente inverteu a ordem, olha. Entre em cena o palhaço. Estou falando de quem? Estou falando do palhaço, ó. Ele é o assunto, né? E o que eu estou falando sobre o palhaço? Que ele entrou em cena, né? Então, a gente inverteu uma ordem mais ou menos tradicional, né? Normalmente, nas frases, o assunto vem antes do comentário. Mas, em certas situações, você pode inverter a ordem, né? Mas o fato a ordem estar invertida não significa que o palhaço deixou de ser o assunto da frase, né, gente? Então a gente tem que ficar só atento para essas inversões, né? Número 4. João e Maria estão namorando. Estou falando de quem? Só do João? Só da Maria? Não, estou falando dos dois. Então o assunto é o João e a Maria, tá vendo? E o comentário, o que está falando sobre João e Maria? Que eles estão namorando. Na número 5, o que aconteceu aqui? A gente colocou o assunto no meio do comentário, né? Isso também acontece muito, né? Com certeza, eu preciso estudar mais português. Estou falando de quem? Estou falando de mim mesmo, ó. O assunto sou eu, tá vendo? O assunto aqui sou eu. O que eu estou falando de mim? Estou falando que eu preciso estudar mais português? Com certeza. A gente fez um deslocamento, né, do finalzinho do comentário para frente da frase. Então esse com certeza aqui, numa ordem mais assim formal, né, mais comum, ele estaria no final. A frase seria: eu preciso estudar português? Com certeza. Mas a gente costuma fazer essa inversão mesmo, né? Com certeza o Santos vai ser campeão esse ano. Certo? A número 6 tá facinha, né? Tá falando de quem? Tá falando do criminoso. Tá falando o que do criminoso? Que ele foi descoberto, né? Então essa aqui não teve maiores dificuldades. E a número 7, alguns alunos não conseguiram fazer porque não conseguiram perceber que nós estamos falando das horas. Ó. Qual é o assunto? As horas. O que eu estou falando sobre as horas? Que elas passam, né? Eu podia escrever assim: passam lentamente as horas, né? Então as horas passam lentamente. Então o assunto, as horas, o comentário passam, aqui também está invertida a ordem, né? O comentário vem antes do assunto. Então, espero que vocês tenham compreendido, né, a explicação das respostas do exercício. E logo em seguida a gente vai ter mais um novo vídeo. Conto com o apoio de vocês e agradeço a atenção. Tchau, tchau.